Fala aí pessoal, tudo bom? Então vamos lá para mais um vídeo aqui de cálculo 1, resolução de exercício. Nesse caso eu decidi pegar da lista 12, que é uma lista de esboço de gráfico, com a prova chegando aí, né? Fica importante esse tipo de coisa. E eu vou fazer no caso o primeiro tópico, né? O primeiro item da primeira questão, mas antes disso, antes de começar a resolução desse item, você precisa entender mais ou menos qual que é o procedimento disso tudo. Primeiro a gente tá se referindo a esboço de gráfico, né? A esboço de gráfico de uma função, no caso, que é justamente, né, o gráfico de uma função f. O gráfico de uma função f, lógico, que é expressa num plano cartesiano de x, y, ou f de x aqui na imagem. E, bom, quando se tem uma função f de qualquer comportamento aqui, ela possui uma fórmula, que a função é f, e a fórmula da função seria f de x correlacionando alguma fórmula de x aqui, alguma coisa, certo? Mas seria a fórmula da função de uma função, né? A função em si é a função f. E, bom, para começar a esboçar o gráfico dela, a gente precisa saber do comportamento da função, de como ela se comporta mesmo. E para isso, para saber para saber o comportamento dela, a gente precisa saber de duas principais coisas, que seria em que ponto ela é crescente ou decrescente, se ela é crescente ou decrescente, e também não só se ela é crescente ou decrescente, mas o comportamento dela no sentido da concavidade, de que forma ela aumenta ou de que forma ela diminui, né? E essas duas coisas a gente chega nelas, a gente descobre justamente pela derivada. Então a derivada é a principal arma, principal forma de descobrir um gráfico de uma função, de esboçar o gráfico de uma função. No caso, aqui você tem a primeira derivada, que é se a função cresce ou decresce, e aqui você tem a segunda derivada, que é se a função é côncava ou convexa. Basicamente é isso. Então, no caso do que seria a derivada nesse caso, seria para caso você tenha aqui uma função, vamos pegar uma função crescente mesmo, e você queira num intervalo descobrir a variação no intervalo entre o ponto x e um outro ponto x0, você tem a variação de ΔX. E nisso, obviamente, você vai ter a imagem desse x, que vai ser o f de x, e você vai ter a imagem desse f de x0, que vai ser o f de x0. E isso vai também apresentar uma variação de ΔF, né? ΔF de x. E, bom, isso aqui você vai ter um triângulo formado aqui. E caso você faça o cálculo da hipotenusa aqui, que seria o momento onde esse triângulo aqui tangencia no gráfico, a hipotenusa aqui, você tem justamente a derivada, né? A derivada seria essa reta tangente aqui, mas no caso a derivada ela é expressa, né, quando esse intervalo tende a zero, porque esse intervalo aqui em si é justamente o ΔF de x sobre ΔX, que, né, no caso é o f de x0, que seria o final, menos o f de x, que seria o inicial, sobre o x0, que é o final, menos o x, que é o inicial.
E isso você tem a variação. Só que essa variação é uma variação do gráfico, beleza? Mas não é uma variação que importa pra gente aqui, no sentido que a gente precisa que isso aqui tudo tenda, que essa variação aqui tenda a zero, certo? No caso que essa é justamente a derivada, quando você tem que essa variação do gráfico vai tender a zero. Quando você tem um x0 muito próximo de x e um f de x muito próximo do f de x0, essa tangente do triângulo vai ser praticamente a própria linha do gráfico, né? Vai ser praticamente a própria linha do gráfico que vai se tangenciar aqui. Beleza. E por que isso é importante? Porque aqui você entende o comportamento da função. Quando você tem uma derivada, que eu vou representar pela linha mesmo, pelo f' de x, quando você tem uma derivada positiva maior que zero, significa que a sua função ela é crescente. E quando você tem uma derivada negativa, você tem a sua função decrescente, certo? Nesse exemplo aqui, você vai ter uma derivada crescente, porque a inclinação dela, começando a ler logicamente da esquerda para a direita, a inclinação dela está positiva aqui. E caso você tenha uma função onde você esteja aqui decrescendo, a sua derivada vai ter uma inclinação, começando a ler da esquerda para a direita, negativa. Beleza. Então, quando você deriva uma função, se você tem aqui f de x igual a x ao quadrado, por exemplo, no momento que você deriva ela, você vai ter encontrar 2x, né? Isso aqui pelas regras da derivação, ou seja, 2x é maior que zero, então crescente. Você vai ter um momento crescente aqui para todo x, todo x maior que zero, e decrescente para todo x menor que zero, porque como você tem uma multiplicação aqui, simplesmente só uma multiplicação, se x for zero, vai dar zero, se x for negativo, vai dar negativo, e se x for positivo, vai dar positivo. Então, a derivada vai ser crescente com relação aos valores de x, né? Tá, então beleza. Aqui agora a gente já sabe que você deriva para encontrar se ela é crescente ou decrescente. Mas você não consegue identificar de fato o comportamento de uma função só pela derivada. Porque, por exemplo, se você tem a própria função do seno aqui, né? Ou a própria função cosseno, você não, por exemplo, nesse intervalo daqui, do zero até o π sobre 2, né? Do zero até π sobre 2, você tem, certo, do zero até π, você tem um momento onde o gráfico está decrescendo, certo? Ele decresce durante todo esse intervalo. Porém, ele decresce de forma diferente, com um comportamento diferente. Justamente no ponto π sobre 2, ele tem um chamado de ponto de
inflexão. Você tem um ponto de inflexão. No que isso significa? Isso significa que é o ponto onde a segunda derivada muda de sinal. Para isso que serve a segunda derivada aqui que a gente entra. Por quê? Porque tanto nesse intervalo inteiro aqui, onde você tem a função decrescendo, você tem a sua derivada de cosseno, no caso, né, derivada de cosseno de x, você tem a derivada negativa. Se você fizer qualquer ponto aqui, você vai ter uma inclinação para baixo. Você vai ter a inclinação sempre decrescendo. Só que ela decresce de forma diferente, certo? Ela decresce de uma forma diferente. Por quê? Porque a partir desse ponto de inflexão, ela começa a aumentar. Porque daqui, nesse intervalo todo aqui, ela diminui, ela tá negativa e diminuindo. A partir daqui, ela continua negativa, mas aumentando, certo? Por quê? Nesse primeiro pedaço, você tem uma concavidade. Concavidade côncava. E no segundo pedaço, você tem uma concavidade convexa. Certo? Por isso que você precisa da primeira e da segunda derivada, para você entender em que momento ele decresce, em que momento ele aumenta. Tanto que se você for pegar esse outro intervalo, né, descartando esse ponto aqui que é zero, se for pegar esse outro intervalo, ela cresce, é uma função crescente. Novamente, a derivada vai estar então acima de zero, vai estar positiva. Só que em um certo ponto, também aqui, não sei se eu fiz o desenho perfeitamente, mas de acordo com o desenho seria nesse ponto, você aqui, a derivada vai aumentando, até o momento que ela se anula aqui de certa forma e depois volta. No caso, a segunda derivada se anula, né? A primeira derivada não se anula. A primeira derivada vai ser sempre positiva, mas a segunda derivada se anula, né? Nesse ponto de inflexão. Então ela varia de uma forma diferente. Ela continua só aumentando, continua só diminuindo, mas diminuindo e aumentando de uma forma diferente, né? Com uma outra concavidade, no caso, por conta do ponto de inflexão. Então é para isso que se utiliza aqui, né, as derivadas, a derivada, a primeira e a segunda derivada, para você entender o comportamento da função no gráfico, beleza. Agora, com tudo isso bem claro, a gente consegue começar a questão, no caso. Então, vamos lá. Primeiro, para esboçar um gráfico, o que se precisa? Esboçar o gráfico. Quais são, fazer uma listagem de passos e itens necessários. Primeiro, você logicamente vai pegar a função que você vai trabalhar e a fórmula dela que você vai ter em mãos para fazer o esboço do gráfico. Em seguida, você vai primeiramente observar o domínio dessa função. O domínio de f é a principal coisa e primeira coisa que você precisa fazer. O domínio e a imagem, né? Que entram mais ou menos no mesmo bloco, na imagem de f. Isso por quê? Porque não tem como você começar a trabalhar num desenho de gráfico, no entendimento de um gráfico, sem você entender com o que você está trabalhando. Você precisa se entender
qual que é o domínio de x e onde esse domínio alcança para você conseguir trabalhar e esboçar o seu gráfico. No caso do, no caso do domínio da imagem, o que você tem que prestar atenção no caso de, por exemplo, se forem polinômios, sei lá, não tem problema, porque vai ser sempre domínio em todos os reais e imagens em todos os reais. Aí é um caso que você não tem problema. O que você precisa prestar atenção no domínio da imagem, no caso do domínio, é alguma divisão. Se você tem alguma coisa dividida por alguma coisa, você tem que se atentar que isso aqui não pode ser zero, né? Se você tem uma função f de x dividida por g de x, a única coisa que você tem que se atentar é que no domínio o g de x não pode ser zero, tem que ser diferente de zero, não pode ter uma divisão por zero. Outra coisa no domínio também é raiz de número negativo, também você não pode, você desconsidera todos os números negativos na raízes. Raiz de número negativo, log de número negativo também, você também desconsidera, e esse tipo de coisa. Aí na imagem, o que você vai se atentar é, por exemplo, exponencial. Exponencial, a imagem sempre vai ser positiva. Se você tiver só um exponencial no caso, né, a imagem sempre vai ser positiva. Se você tiver log, esse tipo de coisa, você se atentar que vai até o infinito negativo e tudo mais, quando se aproxima de zero. Essa noção de imagem e domínio é um dos primeiros passos para saber começar como esboçar o gráfico. Seguida vai ser o teste da primeira derivada. Que é justamente o que eu expliquei ali em cima da questão de entender aonde que o gráfico é crescente e aonde o gráfico é decrescente. Nesse teste, o que a gente vai encontrar é justamente os intervalos, sempre em intervalos, né? Dificilmente você vai trabalhar com uma função simples em que você vai ter a função inteira crescente, a função inteira decrescente, no caso ela seria injetiva, né? E, bom, intervalos onde a função f é crescente e ou decrescente. E também o que você vai encontrar são os máximos e mínimos locais. Porque no caso dos máximos e mínimos locais por exemplo, quando você identifica que aqui está a representação de uma função, né, só no eixo. Se você tem aqui zero, por exemplo, e se antes do zero a função vem negativa, vem decrescendo, e a partir do zero a função começa a crescer, no caso, aqui você tem o estudo de sinal da derivada. A derivada tem esse comportamento de sinal, então significa que a função vem decrescendo e depois crescendo. Então, aqui você vai ter um mínimo local. Local porque pode ter mais de um na função. Esse, no caso, pode não ser o mínimo da função como um todo, mas naquele local ele é o mínimo. Ou então, por exemplo, se você está no ponto 2 e aí você vem crescendo e depois decrescendo, você vai ter aqui um máximo local. Lembrando que, no caso, nesse ponto zero, nesse ponto de x igual a zero, você vai ter a derivada igual a zero.
E nesse caso, no x igual a 2, você vai ter a derivada no ponto 2 igual a zero. Porque justamente para que você possa vir positivo e negativo e depois trocar para negativo, ou vir negativo e depois trocar para positivo, em algum momento você tem que ter zerado, certo? Beleza. E aí em seguida o teste da segunda derivada. O teste da segunda derivada, que é para entender a concavidade. Aqui o que a gente vai encontrar é o comportamento da concavidade da função. Ou seja, é a forma como ela aumenta ou a forma como ela diminui. E além disso, os pontos críticos, os pontos de inflexão. Pontos de inflexão. Que é a troca de sinal da segunda derivada. Beleza. Tendo isso em mente, logo em seguida, o que é necessário, depois de calcular a primeira e a segunda derivada e ter todo o estudo, né? Você vai, depois de calcular, fazer o estudo de sinal. Estudo de sinal. Que isso você faz junto com o cálculo da primeira derivada, né? Que é você estudar, tipo, você vai comparar aqui, basicamente, você vai pegar os sinais da primeira derivada e os sinais da segunda derivada e vai correlacionar com a função para você chegar nos sinais da função original. Então você vai, por exemplo, a primeira derivada eu tenho que aqui é negativo e aqui é positivo e aqui é negativo e aqui é positivo e aqui é negativo. Tipo, lógico que você não vai não é igual estudar a divisão onde se é negativo positivo, então aqui vai ser negativo. Não é bem isso, né? Mas é você entender que se aqui eu tô diminuindo, tá decrescente, você vai ter basicamente um desenho de uma reta decrescente, mas convexa, porque tá positivo aqui a segunda derivada. E aqui você está positivo, então você está crescendo, então seria uma reta. Mas como é negativo, então é uma reta côncava. Então está crescendo de uma forma côncava. E aqui, por exemplo, que sei lá, vamos supor que seja positivo também. E aí você vai ter positivo, negativo e positivo. Então você vai estar decrescendo, vai ficar igual ao outro, né? Então aqui continua negativo. Aí você vai estar decrescendo, então seria uma reta, só que de uma forma convexa, né? Então tá decrescendo. Pera. Não, tá decrescendo de uma forma côncava, assim, né? Beleza. Então é isso. Aí você vai fazendo esse tipo de relação que. Cliquei ali, sem querer. Você vai fazendo esse tipo de relação. Você pode fazer uma tabela, né? Uma tabela de desenho, de representação justamente entre a primeira e a segunda derivada, onde você coloca justamente isso que está aqui, só que numa tabela mais melhor desenvolvida assim, né? E aí você vai e faz o sinal de uma e o sinal de outra e como faria o desenho disso, né? Algo do tipo. Esse seria o estudo de sinal da primeira e da segunda derivada, porque aí sim você tem uma noção muito boa de como fica o gráfico. E aí, por fim, você esboça o gráfico. Só que, no final de esboçar o gráfico, você vai acabar precisando calcular alguns valores de f. Certo? Alguns valores de f. Porque, na hora de esboçar o gráfico em si, terão alguns pontos no plano cartesiano que vão ficar meio incertos.
De tipo, você vai estar desenhando aqui e aí você vai, tipo assim, você vai saber que desse intervalo até esse intervalo a função tem esse comportamento. Mas você não sabe exatamente os valores específicos. Você sabe que tem esse comportamento, mas não sabe os valores específicos. Então fica muito melhor às vezes, sei lá, você calcular algum valor aqui de f, algum valor aqui de, sei lá, do ponto A, por exemplo. E aí você chega, esse valor aqui, na verdade não tem esse valor, ele tem esse valor aqui, tava desenhando errado, sabe? E aí você pega entendeu? Algo do tipo. Você pode acabar precisando calcular alguns valores específicos de f que facilitam você representar o gráfico, né? Lógico que não qualquer valor aleatório, algum valor que durante o cálculo tenha sido importante, algum ponto importante. Bom, então é isso. Para não ficar muito longo, eu vou dividir basicamente o vídeo em duas partes. Vai ficar essa primeira parte, então, como essa explicação geral de como chegar numa conclusão, como chegar num esboço de gráfico, de basicamente a linha de raciocínio, o que você tem que observar, o que você tem que ver e por que isso funciona, que é no caso das derivadas e a segunda derivada, que comportamento da função, ponto de inflexão, todo esse tipo de coisa. O cálculo de alguns pontos de f, o cálculo das derivadas e tal. Essa é basicamente toda a linha de raciocínio para você esboçar o gráfico. Então, vou dividir aqui e no próximo eu faço de fato o item número 1 aqui.